Ela era uma aluna da Escola Pública da Periferia de São Paulo, hoje é formada em Ciências Políticas e Astrofísica pela Universidade de Harvard e o melhor da história. Voltou ao Brasil para apostar num projeto social, o Mapa Educação, que busca mobilizar os jovens para que a educação seja prioridade, inclusive no debate político. É um movimento que está de olho nessas eleições municipais. Por exemplo, eu converso agora com a Tabata Amaral de Pontes. Bem-vinda. Ih, eu esqueci que eu estou aqui com o negócio preso. Vai dar tudo certo. Pode vir, Tabata. Querida, bem-vinda. Que bom. Que bom. E a gente está falando tanto de Olimpíada, agora de Paralimpíada, por favor. E você ganhou já muita Olimpíada, né? Mas de matemática, de física, química, que loucura, desde os 12 anos, né? Uma atleta do cérebro. Mas você sempre gosta de dizer que você não é um gênio. Mas então você era muito esforçada. São sempre 3 coisinhas na equação. Pilates. Tem a oportunidade, que nem todo mundo tem acesso. Depois tem um conhecimento para aproveitar a oportunidade, que aí depende da tua família, quem está ao seu entorno, o que você conhece daquilo, acreditar que é para ti ou que não é para ti. E aí, por fim, vem o esforço. E se a gente foca muito no esforço, a gente só alimenta essa desigualdade. Fica achando, né, que nem aqueles mitos de Harvard, né? Ah, isso eu acho muito legal, que a Tabata faz um grande serviço, porque tem pessoas que falam assim, Harvard, algo absolutamente inalcançável, só entra gênio. Por isso que eu acho que ela também tem esse cuidado, ainda que seja muito inteligente, né? Por exemplo, né, a questão, o que você acha que Harvard valorizou quando viu o seu currículo, a sua trajetória? Uma coisa bacana é que eles olham o delta, que a gente chama, da onde você saiu e onde você chegou. Então, se eu tivesse feito um vestibular no Brasil, poxa, minha nota iria dizer onde que eu tô ali, ponto, acabou. E lá, eu tive uma redação para contar a história da minha família, do meu pai. Meu inglês era muito ruim, eu tinha um ano de inglês. Mas eu expliquei que eu tinha tido um ano de inglês, então eles valorizaram, poxa, foi com Ana, ela aprendeu um pouquinho, mas aprendeu, ela consegue aprender o resto aqui. Que esse é outro mito, né? Que quem não falar inglês fluentemente não vai... Você aprova que não é verdade, não, né? Não é verdade. Agora você fala ali da sua família, né? Eu tenho até fotos aqui, você com seu irmão e com a sua mãe na formatura de Harvard. Vamos abrir a linha 9, por favor, Carlinha. A história realmente é muito bonita. Você perdeu seu pai logo antes de ir para Harvard, seu pai que foi cobrador de ônibus, a sua mãe também, absolutamente gente que faz, né? Achei bonito, já passou por várias profissões, achei bonito que ela se formou no ensino médio. Junto comigo. Junto com você. Pelo EJA. Então, puxa, eu fico imaginando a sua família, e seu pai também, que chegou a acompanhar várias das suas vitórias, né? Como é que é para sua família ver essas suas conquistas, né? Eu acho que, poxa, primeiro que eu tenho muita sorte, porque meu pai nem fez o ensino fundamental, minha mãe fez só o ensino médio pelo EJA, e mesmo assim eles sempre quiseram que a gente estudasse, sabe? Olha, isso é fundamental. Então minha né? mãe limpava 3 casas, limpava, mas eu e meu irmão tinham a obrigação de estudar, e meu pai falava bem claro, não está fazendo mais do que obrigação, porque vocês só estudam, não trabalham. Então eu acho que é uma grande sorte. E sei lá, mesmo que às vezes eles não entendiam o que estava acontecendo comigo, porque era outro mundo mesmo, pai é pai, mãe é mãe, então eles sempre me apoiavam muito. Eu faço ideia. E toda a corujice ali era absolutamente justificável. Tá, mas agora não é... Oi? Peraí que sem querer deu uma coisinha aqui. Até separamos aqui um momento que a sua mãe, né, falou sobre as dificuldades em conseguir matricular uma criança numa boa escola pública. Vamos ver como é que foi, então, a sonora aí da mãe da Tabata. Rodou. Não foi nada fácil, eu tive que trabalhar muito para não deixar eles trabalhar, para não deixar fazer nada. E foi conquistado com muita luta mesmo, né? De acordar cedo, de pegar a condução, de ir para uma escola muito longe. No início foi tudo muito difícil, mas graças a Deus eles conseguiram. E a gente viu, né? Você até falou na frente da escola que você conseguiu uma vaga para sua filha numa escola mais longe, mas que era melhor, né? De melhor qualidade. Sim, ela saiu da 4ª série e foi transferida para uma escola aqui do lado, que era muito perigosa. E o diretor Marcelo tinha colocado ela no Exaltino, que era uma escola estadual muito boa mesmo. No dia que eu cheguei lá, ela não estava na lista. Aí eu fiquei em pânico, comecei a chorar. Fiquei muito preocupada, porque eu gostaria muito que ela estudasse naquela escola. E a diretora viu meu desespero. Eu só chorava, pedia muito a Deus que ela conseguisse ali.
Aí ela falou, fica tranquila que a Tabata vai estudar aqui, não precisa ficar desesperada e sua filha vai estudar aqui. Aí ela conseguiu ficar lá, foi lá que ela conseguiu a medalha da UBMEP, na quinta de prata, na sexta tirou medalha de ouro, aí em seguida ganhou bolsa no colégio. Porque primeiro você era da escola pública e devido às conquistas das Olimpíadas acabou indo para uma escola particular, mas eu acho realmente absolutamente louvável, né? Você falou aí, a sua mãe às vezes tinha que fazer 3 faxinas, já foi recepcionista, já foi vendedora de flores, o pai ali na luta, cobrador de ônibus e como você disse, todos falando, olha, mas o fundamental é a educação. E é bonito ver isso, Tabata, é muito legal. Isso é realmente essa trajetória, né, de escola pública da periferia, de uma mãe que fez questão à escola pública, mas eu quero a melhor que tiver, vou ficar ali, vou lutar, né, Patrícia? É isso aí, Tabata, você tem uma história linda, né? Agora, eu fico pensando também a questão de que todas as escolas deviam ser boas, né? Não devia sua mãe chorar porque aquela era melhor, né? Não devia você precisar de provar que você precisa ter que estudar longe, numa escola particular, porque a outra não era boa, né? E até eu queria que você contasse o teu projeto, a tua volta ao Brasil, ela não vem, você não volta à toa, né? Não. Essa tua trajetória de vida significou para você muita coisa. Eu queria que você explicasse isso, o que você estava me contando ali, eu achei o máximo. Ok. Eu acho que a razão por eu ter voltado começa quando eu ganhei uma bolsa na escola particular. São 2 mundos completamente desiguais. Mesmo que eu estivesse na melhor escola estadual da região Sul 1, não se compara a educação da escola privada. E na época eu lembro que eu me senti muito culpada, porque eu fui, mas eu deixei todo mundo. Meus amigos estão com outras vidas hoje em dia. Então eu acho que ali ficou, poxa, esse Brasil é muito desigual. E o que está alimentando isso é a educação desigual, sabe? Como assim são tão diferentes? Então ali ficou, sabe, educação, tem que fazer alguma coisa por isso. E aí eu voltei agora para trabalhar no Mapa Educação, que é um movimento social, com mais de 100 pessoas, contando embaixadores, diretores, todo mundo voluntário. E a gente quer isso, que as pessoas... Porque a educação é mais complicada que outras coisas, as pessoas nem falam sobre isso. Não é nem que a gente reclama e não escuta, não se reclama como deveria, os políticos vêm sem programas de educação, não sabem os dados... E a gente está lutando para isso, para que eles, sabe, entendam que agora virou prioridade do povo. E a gente está tentando convencer pelo menos quem grita mais alto para fazer barulho. Agora, esse Mapa Educação é realmente uma beleza. Eu sei que você é uma das fundadoras, né? Sim. Foi para Harvard, voltou, e isso é bonito, é bom destacar. Fez questão de voltar ao Brasil para apostar na área mais sensível e fundamental, e nosso maior calcanhar de Aquiles, que é a educação. Então, nessas eleições municipais, né, vocês estão aí. E eu acho outra coisa importante desse site, na minha opinião, é esse protagonismo dos jovens. Né? A gente deposita muita esperança nos nossos jovens. Estamos num momento de muita dificuldade para os nossos jovens, inclusive economicamente, de conseguir o primeiro emprego. Né? É uma fatia da população que está sofrendo muito também com a crise. Como é que vai funcionar a participação do Mapa Educação dentro das eleições municipais? Olha, a gente tem bem pouco dinheiro, porque é uma ONG, e muita vontade. Então, a gente fez 4 projetos diferentes. Um que é para São Paulo, Salvador e Rio. A ideia, a gente selecionou 4 temas especiais para a gente ter foco nisso e mandou para os candidatos. Candidato, se for eleito, o que fará quanto a esse tema? E aí eles têm que responder, tem até um minuto para dar uma resposta e a gente vai avaliar. Faz sentido, tem orçamento? Não, o candidato vai estudar. Não e se ele se recusar a responder? Aí a gente coloca em todas as páginas do Facebook que eu tiver contato. Ele não quis responder, não. Talvez não tenha programa, sim, né? Vai e saber. A gente já fez isso. Quando os jovens estavam ocupando, a gente chamou um representante do governo do estado, um da cidade, e chamou os jovens que estavam ocupando para as pessoas conversarem. Que coisa feia é essa de ficar batendo em aluno? E, sabe, um falou que não ia, e a gente colocou em todas as páginas, e foi, sabe, depois. Entendi. Então, é fazer pressão. A gente quer que eles se comprometam. E a pressão é uma atitude extremamente cidadã, né? Claro. E tá funcionando com o Facebook. Precisa de muita força de vontade, mas funciona. E é isso, em educação, se a gente consegue que eles se comprometam com algo, pressão a gente sabe fazer, mas eles têm que se comprometer. Estamos fazendo abaixo-assinado também para, se for eleito, despolitizar a escolha do diretor escolar. Ótimo. Então, tem algumas coisas aí acontecendo. Legal. Não, e a Tabata vai voltar, tá? Toda semana para bater um papo com a gente, né? Vai ser a nossa comentarista especialíssima para falar desse tema fundamental, Tom. Eu ia perguntar, Tabata, onde fica a astrofísica nisso tudo? Astrofísica? Pergunta fundamental! Você é minha Lisa Simpson da vida real. Ó,
Quando eu fui para a escola privada, o que me levou foram as Olimpíadas. Então, eu representei o Brasil em 5 competições internacionais. Aquele era meu mundo. Eu adorava astrofísica, eu queria ser cientista. Só que eu cheguei em Harvard e eu percebi que eu queria muito voltar e trabalhar com educação. E ser pesquisadora em astrofísica aqui não era muito uma opção. Então, eu amo Ela muito se formou em ainda. 2 coisas, entendeu? Vou me formar em 2 coisas, estou aqui em Harvard, não é isso? Mas, ó, uma coisa bacana. Lá, eles te ensinam a pensar. E aqui todo mundo pergunta, para que astrofísica? Lá ninguém perguntava. Não. Porque tinha noção que o objeto de estudo é uma coisa que você gosta, mas a astrofísica me ensinou a pensar analiticamente, a fazer conta. E ciências políticas a debater e analisar Então, historicamente. juntando os dois, né, a fórmula te perfeita. faz um profissional. Fiquei curiosa porque eu soube que você fez uma viagem à Índia. Assim. Não, você estava com um olho na parte da educação quando você foi lá. Qual foi sua percepção? Até tem uma foto que foi na Índia, isso aqui. Sim. Olha, pode botar, Carlinha, na linha 9 a foto. Me conta um pouco dessa viagem, dessa experiência. Uma coisa comum na universidade é você, no final de cada ano, ter uma experiência de trabalho por 3 meses. A minha primeira foi na Índia, que era meu sonho ir. E eu fui para lá para estudar o sistema de educação indiano. Então, eu tinha o meu trabalho com uma empresa que trabalhava com ciências e tal, mas eu queria entender. Então, eu fui para a escola, falar com diretores, porque a gente compartilha de muitos problemas. Então, a quantidade de pessoas gigante e uma educação geralmente de muita baixa qualidade. Então, eu fui para lá para ver se eu aprendi um pouquinho. Ah, que coisa boa. Agora, uma curiosidade, né? Porque não acredito que tenha sido fácil a sua adaptação em Harvard, ali de cara, com o inglês que ainda estava, né? Pegando força. Como é que foi para você essa experiência também? Você sentiu o quê quando você chegou os primeiros meses? Como é que foram? Geralmente as pessoas chegam em Harvard maravilhadas. Meu pai tinha faleceu 4 dias depois que eu fui aceita. Então, no primeiro ano, eu não cheguei super animada. Eu cheguei triste e meio desanimada e não falava inglês. Então, o pessoal tinha que traduzir para mim. Eu tinha um amigo que era da Guatemala e ele literalmente fazia a tradução das coisas que eu falava espanhol. Então, acho que foi um pouco difícil, mas eu tinha muito claro qual que era meu sonho. Era voltar e trabalhar com educação e ser política um dia. E você Então, quer ser política um dia? Sim, quero me candidatar um dia. Que coisa boa, tá? Vamos ver como é que vai isso, mas esse é meu sonho. E vem aqui, qual seria a sua primeira assim, mudança na área da educação? Educação básica. Se eu pudesse ficar bem velhinho e falar, poxa, consegui contribuir para uma coisa, que todo mundo saia do 5º ano sabendo ler e escrever muito bem e sabendo matemática bem. Aí, ensino médio, vestibular, faculdade, as pessoas podem cuidar depois. E essa educação seria básica isso. existe, pública, universal, de qualidade. De qualidade para todo mundo. Que a gente tem educação, sabe? Nível que nem você tem hoje em dia em Sobral, Foz do Iguaçu, São Caetano, em toda a rede do Brasil, nos 5.500 municípios. Você não sabe como eu fico feliz de você falar isso, porque eu acho que agora, numa política pública de educação, devia ser Voltada exatamente para a educação a básica, questão de ler e escrever muito bem, interpretar textos, E as ler o pessoas não mundo têm isso e hoje. lógica matemática. É isso que precisa agora. Agora é isso. Ai, que bom que você pensa isso também. Como a Tabata falou, não adianta ter formações se você não sabe pensar, não é? E brasileiro Juntar não tudo isso sabe e ler e entender expressar. texto ainda. Pois Isso é. é muito triste. Exatamente. E no Mapa Educação, né? Que é um mapa aí formado por jovens, essa plataforma que a pessoa pode participar. Alguém que queira participar disso, de mandar pergunta para a polícia, como é que faz? Para entrar no site, como é que funciona? Tem que primeiro curtir nossa página, facebook.com/mapaeducação. E aí, curtiu a página, foi lá, a gente sempre vai abrir. Pessoal, mandem pergunta para os políticos. Vamos agora, todo mundo vai na página, marca o político, vamos fazer pressão. E aí pode ser parte do time. Então, a primeira coisa é curtir e acompanhar e se envolver com as ações. E estão me falando que tem uma outra coisa específica que é mapa nas eleições. Que é o mapa nas eleições. Aquilo que a gente estava conversando antes. Que é focado completamente nas eleições municipais. E os jovens que mandam, então, as perguntas, vocês já estão mandando, então, essas perguntas para cada um dos candidatos e falamos um pouco disso, né? Claro que falou. Claro que falou. Não, porque agora eu fiquei até um pouquinho confusa. Diga, Marcelo. Não, eu queria aproveitar, porque eu acho fundamental, sim, essa ênfase nos jovens. Você é jovem, você está com a lembrança muito fresca ainda daqueles que não tiveram a mesma oportunidade que você teve. Agora, ao mesmo tempo, eu fico pensando naqueles velhos professores, gente que se dedicou a vida inteira também à educação e que pode estar vendo isso e pode estar falando, pô, mais uma vez a minha experiência vai ser desprezada, vai ser ignorada, assim. Tem espaço também para um diálogo com quem militou ou milita nesse campo da educação, para trocar e para juntar com esses jovens que vêm com essa energia toda? Sim, e o mapa a gente tem conhecimento zero em tudo isso que os professores sabem. O que a gente quer fazer é trazer luz para o tema.
é que os políticos falem disso, é que as pessoas falem disso, é que minha mãe vai no mercado e fale, poxa, a educação está ruim demais. Ou, sabe, não sei quem fez isso para a educação. Então, quando a gente conseguir que essas pessoas falem, consiga promover o debate em educação, aí entra todo mundo que sabe muito mais que a gente. Tabata, tá chegando tanta mensagem ao mesmo tempo aqui que eu tô medo de perder as mensagens. Vamos lá. A Lara Croft disse, essa educação no Brasil precisa de milhões de Tabatas. Que bonitinho. Espero que esses sonhos, desejos dela não sejam apenas utopia, idealismo. Puxa, se ela chegou até aqui já assim, eu acho que não. 22 anos... Olha, a Ediliana diz o seguinte, veja essa menina no estúdio e corra atrás, não espere o governo te dar não, vá atrás aí dos seus sonhos. Quer falar, Marcelo, enquanto eu procuro mais? Ó, tem o Marcos Soares aqui, parabéns pelo exemplo, Tabata montou o mapa da educação para mobilizar jovens, foco em educação, é o que se quer. Duas coisas, uma eu acho que a gente tem que trabalhar junto com a Tabata e com gente como a Tabata para que a questão educação seja tão discutida, por exemplo, quanto superávit primário, digamos assim, né? Fala-se mais superávit primário do que a educação, e que isso multiplique. E eu queria saber de você se tem, do que você já viu, graças ao trabalho do Mapa Educação, outras iniciativas que te animam a ir mais à frente ainda dentro do Brasil. A gente fez uma coisa bacana que foi um desafio Mapa Educação, que a gente convidou jovens do Brasil inteiro. Olha, se tem alguma ideia de como melhorar a educação do seu bairro, da sua cidade, manda pra gente. A gente selecionou 100 ideias maravilhosas, levou todo mundo para um albergue em Brasília, porque, né, crowdfunding, não tem dinheiro. E a gente levou depois os jovens para o Ministério Público Federal de Brasília. E eles conversaram, sabe, apresentaram os projetos para o MEC, para possíveis patrocinadores. Então, sabe, o MAPA é um projeto, a gente tenta motivar outros. Esses 100 jovens foram os dias mais incríveis da minha vida. Tabata, adoramos que você veio aqui. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, tudo de bom para você, muito sucesso nesse trabalho.